A emoção mal resolvida que está impedindo a abertura dos caminhos. Às vezes, a vida parece um corredor estreito onde todas as portas estão fechadas. Você caminha, ora, visualiza, afirma com fé, mas o caminho permanece o mesmo. Nenhuma tranca se abre, nenhum sinal responde. Há um silêncio entre você e o destino que tanto sente que merece. E é nesse silêncio que mora uma verdade que poucos têm coragem de olhar. O que te bloqueia não está fora. Não é o mundo, nem o tempo, nem a sorte. É uma emoção antiga, uma emoção não digerida, que o tempo não apagou, só camuflou. Ela vive embaixo da sua pele, nas pausas da sua respiração, nas decisões que você adia sem saber por quê. Ela se esconde na forma como você sente o amor, como lida com o dinheiro, como encara o medo da perda. Ela se transformou em frequência, e é essa frequência que está moldando a sua realidade, dia após dia, mesmo que você já tenha decidido mudar. Gregg Braden ensina que não manifestamos com o que pensamos, mas com o que sentimos de forma coerente e contínua. O universo, ou melhor, o campo, não responde ao que você deseja. Ele responde ao campo eletromagnético que seu coração e seu cérebro emitem quando estão em coerência ou em conflito. E a verdade é que, muitas vezes, carregamos emoções tão bem guardadas que já nem sabemos mais que elas estão lá. Mas o campo sabe, o campo sente. Você pode repetir 1000 afirmações. Pode colar frases na parede, fazer rituais, acender velas, visualizar todos os dias. Mas se dentro de você ainda vibra uma mágoa silenciosa, uma rejeição não acolhida, um medo que nunca foi ouvido, a vibração não se alinha. O coração continua batendo em outra frequência e os caminhos continuam resistindo a abrir. Joe Dispenza explica que toda emoção gera uma química, e essa química informa o seu corpo sobre como reagir ao mundo. Quando a emoção dominante é de sobrevivência, como raiva, frustração, humilhação ou abandono, o corpo vive em modo de defesa, e quem vive em defesa não consegue criar, só tenta sobreviver. Você pode querer prosperar, você pode desejar amar, mas o seu corpo ainda está lutando para se proteger de uma dor antiga. É como tentar fazer uma flor crescer em solo endurecido. A semente é boa, a intenção é pura, mas o terreno não foi preparado. O solo precisa amolecer, precisa ser tocado pela água da consciência, pela presença, pela verdade. E é disso que vamos falar, da emoção mal resolvida que, em silêncio, segura as chaves da sua manifestação. Você não falhou. Você não está atrasado. Você apenas não olhou para o que precisa ser olhado com mais profundidade. E talvez, só talvez, esse seja o momento em que você para de empurrar a porta e começa a destrancar o trinco. Por dentro. A raiz silenciosa do bloqueio vibracional. Você já sentiu que algo em sua vida parece travado, mas não consegue nomear exatamente o quê? Como se existisse uma força invisível freando seus passos, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Esse é o sinal de que o bloqueio não está nos eventos, mas em um estado emocional que se tornou constante, silencioso e inconsciente. A emoção mal resolvida, aquela que você acreditou já ter superado, continua viva dentro do seu campo energético. Talvez tenha sido uma humilhação na infância, uma perda que você não soube como processar, uma traição que endureceu sua confiança no outro. O tempo passou, mas a carga vibracional ficou, e o corpo lembra. Toda vez que você sente que não merece, que não vai dar certo, ou que algo ruim está por vir, pode não ser apenas pensamento negativo. Pode ser a memória emocional, falando mais alto do que a sua intenção consciente. É como um alarme interno que soa cada vez que você se aproxima de algo bom, e ele soa para proteger você da dor de se frustrar novamente. Esse alarme não é racional, ele é biológico. Ele vive nas sinapses,
está na química do seu cérebro, moldada por repetições de experiências que ensinaram ao seu sistema nervoso que o mundo não é seguro. E o mais profundo, ele vive no coração. Greg Braden fala sobre a inteligência do coração como um segundo cérebro. Um cérebro que sente, que lembra, que vibra. E é essa vibração que interage com o campo quântico ao seu redor. Não é o que você diz ao universo que importa. É o que o seu campo diz, mesmo quando você está em silêncio. A ilusão da positividade como fuga emocional. Existe uma armadilha sutil na jornada espiritual. A busca cega por pensar positivo. Ela parece nobre, mas muitas vezes esconde uma fuga. Fugir de sentir. Fugir de encarar. Fugir de entrar em contato com a ferida real. Repetimos, está tudo bem, mesmo quando não está. Declaramos, sou grato, mesmo quando o coração ainda está fechado. Essa positividade forçada não eleva a vibração, ela a aprisiona. Cria uma camada artificial sobre a dor, empurrando-a para debaixo do tapete da consciência. Mas o campo não se engana. Ele não lê suas palavras. Ele lê sua coerência interna. Neville Goddard dizia que a imaginação é o canal da criação. Mas ele também afirmava que você não pode imaginar um novo futuro sustentando o mesmo estado de ser do passado. E esse estado de ser é moldado por aquilo que você sente de forma verdadeira, mesmo que seja incômodo. Abraçar o que dói, acolher a sombra, permitir que a emoção fale antes de silenciá-la. Isso sim é espiritualidade real. Porque só quem se permite sentir até o fundo pode transformar de verdade. Quando o corpo bloqueia o fluxo da manifestação. Você já notou que certas dores físicas se intensificam quando você está diante de uma mudança importante? Ou que o sono se torna mais leve, a respiração mais curta, o peito mais apertado? Isso não é coincidência. É o corpo sinalizando que está em conflito entre o que você quer e o que ele ainda teme. Joe Dispenza explica que o corpo se torna a mente quando as emoções do passado não são atualizadas. Isso significa que, mesmo que sua mente diga, eu quero, o seu corpo responde com, eu tenho medo. E esse medo se manifesta como tensão, bloqueio, desconforto ou até sabotagem. O corpo é o campo mais denso da sua vibração. Ele registra traumas como um mapa. E se você nunca reescreveu esse mapa, ele continua te guiando pelos mesmos caminhos estreitos. A manifestação acontece quando o corpo, a mente e o coração estão em estado de comunhão. Mas, para isso, é preciso ensinar ao corpo como é sentir segurança, merecimento, permissão. Enquanto a emoção antiga ainda estiver comandando seus impulsos, a sua frequência continuará sutilmente desalinhada e os caminhos seguirão fechados, não por punição, mas por ressonância. A metáfora do rio represado. Imagine um rio, livre, fluido, abundante. Agora imagine esse mesmo rio sendo bloqueado por uma pedra pesada, uma emoção não digerida. A água continua chegando, mas se acumula, se agita, se torna turva. É assim que funciona o seu campo quando há uma emoção estagnada. A energia da vida não para de chegar, mas ela não flui. Você sente cansaço, falta de clareza, sensação de estar sempre se esforçando, mas sem sair do lugar. Esse é o acúmulo energético de tudo o que você evitou sentir, de tudo o que seu corpo segurou porque sua alma ainda não estava pronta para soltar. Mas a alma está sempre pronta. É a mente que tem medo. Greg Braden mostra que quando há coerência entre coração e cérebro, o campo ao redor do corpo humano se expande de forma mensurável. E essa expansão é o que cria novas possibilidades. Mas ela só acontece quando você se torna um rio de novo. Quando deixa a dor passar por você, não como culpa, mas como consciência. A pedra não precisa ser retirada com força, ela se dissolve com verdade. O tempo como reflexo da emoção não curada. Muitos dizem, já passou tempo demais.
Eu já devia estar vivendo outra realidade. Mas e se o tempo externo estiver apenas refletindo o tempo interno da sua cura emocional? Bruce Lipton afirma que nossas células respondem mais à vibração do ambiente do que ao nosso DNA. Isso quer dizer que, enquanto o ambiente interno, ou seja, a sua vibração emocional, não muda, as respostas do corpo e da vida continuam as mesmas. O tempo não cura. A consciência, sim. E o que parece atraso, muitas vezes é um convite para parar de correr atrás da vida e começar a sentir o que ainda não foi sentido. A pressa de manifestar não é desejo, é medo disfarçado. Medo de que, se você parar, a dor te alcance. Mas e se for justamente parando que você escuta a voz que pode curar? A frequência da rendição autêntica. Existe um tipo de rendição que não é desistência. É abertura, não é passividade, é alinhamento. Quando você se permite sentir a emoção que vinha evitando, você se liberta, porque ela deixa de comandar a sua vibração no piloto automático. Rendição verdadeira é quando você permite que a dor te atravesse, mas não te defina. Quando você diz, sim, isso aconteceu, mas agora eu escolho criar a partir da consciência e não da repetição. É nesse estado que o campo responde, não a sua força, mas a sua clareza. Greg Braden mostra que quando você entra em coerência vibracional, um estado de paz ativa, não de fuga, o corpo libera sinais de cura. O coração se alinha com o cérebro. O campo se expande, a intuição aflora. E os caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir, não por mágica, mas por verdade, quando o corpo e a alma voltam a caminhar juntos. Bruce Lipton nos lembra que não somos reféns da genética, nem do passado. Somos programáveis e reprogramáveis. Somos campos vivos de energia moldados por crenças, emoções, ambientes internos. E uma emoção mal resolvida é como um programa antigo, rodando em segundo plano, interferindo nas suas escolhas, no seu campo, na sua realidade. Mas o que foi codificado pode ser recodificado. O que foi esquecido pode ser lembrado, e o que foi reprimido pode ser acolhido. Joy Vitale fala que não manifestamos o que queremos, manifestamos o que somos. E ser é um estado vibracional. Quando você acolhe sua dor, quando você dá nome ao que doeu, quando você para de se esconder atrás da força e se permite vulnerável, algo mágico acontece. O campo muda. A vida não responde ao que você finge estar pronto. Ela responde ao que você realmente cura. E quando você cura, você volta a caminhar com a alma. O caminho se abre, porque finalmente é você quem está abrindo por dentro.